Você treina peito e seu peito continua pequenininho. Isso tem um motivo muito sério e eu vou falar pra você nesse vídeo. Então, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho, cara, isso tudo é muito importante. Se você não fizer isso, o canal não vai crescer e daí o pessoal não vai saber isso. Vai ficar todo mundo com o peito pequeno na academia. Então, bora pro vídeo. Deixa eu abrir minha colinha, você sabe aqui, de praxe no canal, que é que eu tenho que usar minha colinha aqui porque minha memória não é boa e eu gravo vários vídeos em sequência. Tanto que eu tô sempre com a mesma camiseta. Pode perceber. Sempre faço tipo 7 vídeos, eu tô com a mesma roupa, daí eu troco. É sempre isso. Bom, primeiro erro, muito importante, execução errada do exercício, tá? Muita gente faz exercício de peito com o ombro dominante, exatamente vai fazer aquele supino voador e mexe pra caramba o seu ombro, ou outros tipos de variações desse erro, tá? E, cara, o ombro dominante é um erro muito comum, a falta de estabilidade escapular também. No exercício de peito, você tem que manter suas escápulas normalmente paradas, tá? Elas têm que ficar contraídas para você conseguir movimentar apenas o seu aqui, ó, sem movimentar o seu ombro, e para isso você precisa de estabilidade de escápulas. E para isso você precisa estar com as suas escápulas travadas, ok? Não travadas para cima, normalmente você trava elas para baixo e puxa para trás, ok? Mas varia de exercício para exercício, então fica bastante ligado nelas, ok? Algumas dicas práticas aqui para você corrigir que eu anotei aqui. Ajuste dos cotovelos e escápulas. Exatamente, mantenha seu cotovelo sempre na mesma linha, cara, não fica variando durante o exercício, ok? Mantenha suas escápulas sempre contraídas. Para você saber, para você ver um jeito fácil de contrair as suas escápulas, rotaciona seus braços para cá e você vai ficar com uma rotação de escápula, ok? Como se você fosse fazer, por exemplo, uma puxada frontal, ok? Você vai ficar com uma boa contração de escápula. Testa aí na sua casa, tá testando, né? Sei que você tá testando. E você vai conseguir fazer os movimentos mais corretamente, ok? Posição correta do supino aqui, isso aqui varia de movimento para movimento, mas no supino normalmente o seu braço tem que descer rente ao teu corpo, não com o braço muito erguido, sempre com o braço um pouquinho mais baixo, que vai ser o ideal, ok? Isso segue para todos os supinos, supino inclinado também, com os braços um pouco mais próximos do corpo, nunca tão lateralizado assim, porque isso pode causar lesão no seu ombro e é um dos motivos que prejudica o desenvolvimento do peito, né? Se você não, se você está lesionado, você não tem progressão de carga, e sem progressão de carga você não vai conseguir evoluir seu peito, ok? Vamos lá para o próximo ponto. Erro 2, volume inadequado de treino, tá? Temos duas questões quando falamos de volume. Volume muito baixo, volume muito alto. É, bati no microfone, me desculpas. Normalmente a gente vê o erro pelo volume muito alto. E o que eu falo com volume muito alto? A pessoa extrapola no volume de peito. A pessoa faz muitas séries, muitos drop set, muitas repetições, etc. E isso não é legal pro peito, porque o peito é um músculo que se fadiga bastante. É um músculo que sofre bastante dano muscular. Então toma cuidado com essas variáveis, tá? Não passa de 20 séries semanais de peito. Tenta manter no máximo 20. E quando falamos de volume abaixo, esse é mais difícil de ver a pessoa fazendo, que seria, por exemplo, menos de 6 séries. A gente não vê tanto fazendo menos de 6 séries. Tem algumas pessoas que fazem volume a menos quando olhamos para elas mesmas, então talvez se você estiver fazendo por volta de 10 séries, você aumentar para 12 possa ter um efeito benéfico sim para o seu treino, mas isso só testando para saber. Não tenho como falar aqui da minha casa que isso vai funcionar, tá? Não tem um olho mágico. Às vezes o 10 está perfeito para você. Bom, recomendação prática aqui que eu coloquei, normalmente de 10 a 20 é o que eu recomendo. Por volta de 10 quando você foca em volume mais baixo, caso você acredite que o volume mais alto é a resposta, vai para perto de 20. Eu prefiro realmente no máximo ali 12, tá? Minha recomendação é o que eu gosto e não fujo muito disso quando se trata dos meus clientes. Inclusive, se você quiser entrar na consultoria, melhor consultoria do mercado, só chamar, link está na descrição do WhatsApp. E eu monto seu treino, você vai com certeza evoluir seu ponto fraco, que provavelmente você está nesse vídeo, é o seu peito. Então, te espero lá, hein? Próximo ponto que eu anotei aqui, hein? Falta de variação. Cara, esse ponto é essencial, tá? Cara, eu vejo muita gente, isso é de praxe na academia. Quando você tava novato, provavelmente você passou por isso. Entra na academia, vamos lá, o primeiro exercício vai ser supino inclinado do dia. Beleza, fez supino inclinado, o que a gente vai fazer depois? Putz, agora dá pra fazer mais um supino, o que você acha? Bom, bora fazer mais supino, supino reto. O que eu vou fazer depois? Pô, trabalhando a parte superior, parte do meio, agora vamos trabalhar a parte de baixo. Vamos fazer supino inclinado, declinado, vamos fazer supino declinado. Cara, você fez 3 supinos. Não faça isso, tá? Varia, você tem exercícios como, por exemplo, o voador no cross, você tem a paralela, que é um exercício ótimo para peito. Então são variações, você não precisa ter todas as variações com movimentos muito parecidos. A gente fala bastante de movimento redundante, mas você não precisa entender isso de verdade para treinar. O que você precisa entender é variações, momentos diferentes para pegar aquele músculo.
Por exemplo, você fez um supino inclinado, qual que seria o movimento mais diferente dele? Um voador para baixo, focando nas fibras para a parte de baixo do peito. Pô, esse exercício vai ser top para usar junto com o supino inclinado. Então, são essas variações que a gente fala para você buscar, tá? Esquece a palavra redundância e busque variação. Variação é top, ok? Deixa eu ver se eu fiz mais alguma adição. Aqui, ó. Só supino reto não vai resolver seu problema, obviamente. Você precisa de variações inteligentes para ativar todo o seu músculo, ok? Embora a gente note ativação no músculo inteiro, as fibras que mais hipertrofiam vão ser sempre as que vão estar contra o peso, tá? Se você está fazendo supino inclinado, qual fibra está contra o peso? Essas daqui, ó. Então elas vão ter mais trabalho, não as fibras de baixo. Então, isso entendido, busque variação ao máximo. Bom, o erro 4: intensidade insuficiente ou ausência de sobrecarga progressiva. Cara, isso aqui é clássico. Não faz uma sobrecarga progressiva eficiente. Acaba fazendo tudo submáximo. Não se esforça de verdade no treino. Não coloca intensidade. Não cresce. E depois vem aqui no vídeo e pergunta por que não tá crescendo, cara. A resposta está em você mesmo, tá? Se esforce bastante no seu treino. Chegue... Nossa, Nossa, deu uma desembaçadona, né? Chegue perto da falha, ok? Não fique tão longe da falha. Faça pelo menos 10 séries ali perto da falha. Para você conseguir realmente hipertrofiar o seu músculo, tá? Então, siga essa diretriz. Siga a sua intensidade mais alta e se você não estiver conseguindo progredir o peso, provavelmente, e chegando perto da falha, obviamente, esteja na hora de você diminuir o volume, ok? Esse é um dos jeitos de ver que esse volume está na hora de ser diminuído. E quando eu falo progredir peso, não é só peso em si, não é só de 10 para 12. Às vezes aumentar de 7 repetições para 8 é uma progressão, ok? Busque sempre pequenas progressões, pequenos progressos. Progrida a carga devagar, 1 kg, 2 kg por semana, no máximo, progrida as repetições. E assim você vai conseguir ter uma progressão a longo prazo, ok? Sem se lesionar e mantendo sempre proximidade com a falha. Caso você não consiga manter essa proximidade com a falha, vê se não tem alguma coisa errada na sua rotina. Se não tiver, provavelmente está na hora de você diminuir o volume. Então, fique ligado com isso. Às vezes até o volume do tríceps, por exemplo. Caraca, o carro buzinando aqui. Às vezes até o volume do tríceps, por exemplo, pode ser diminuído para você render melhor nos exercícios de peito, ok? E a solução aqui rápida que eu coloquei para você é anotar as cargas. Muita gente não faz isso, mas tem um efeito muito benéfico, ok? Erro 5, tá? Alimentação e recuperação inadequada. Isso daqui é claro, cara. Se você não está comendo a quantidade certa de proteína, de 1,8 a 2,5 gramas, se você não está dormindo bem todo dia, 8 horas mais ou menos ali, não está descansando, está com uma rotina muito estressante, às vezes o trabalho está puxando muito você, não tem como fugir, né? Tem que trabalhar. Ou alguma outra coisa, realmente você vai ter uma hipertrofia submáxima. Então resolva esses problemas que você vai ter mais hipertrofia. Às vezes o problema não é na academia, é fora dela. Para você crescer músculo é realmente 24 horas. Por isso que a gente fala que bodybuilding é um esporte 24 horas. Não é um esporte ali para 1 hora ali na academia e depois acabou, você pode comer o que você quiser. Não. Bodybuilding é 24 horas. Então se alimente corretamente, durma direito e tenta diminuir ao máximo o estresse. Se você quiser ter um físico bom, ok? Você pode. Aqui, ó, a frase que eu deixei pra vocês é: você pode treinar perfeito, mas sem proteína e sem descanso. O seu músculo não cresce, obviamente. Deixei algumas dicas extras, tá? Que é a conexão mente-músculo, que ela é importante, tá? Antigamente eu acreditava no passado, inclusive, que não era importante. Mas eu mudei de ideia, realmente vi que isso importa bastante. Então tenta conectar com o seu peito quando você estiver fazendo o exercício, porque isso vai trazer bastante resultado para vocês. Inclusive é uma coisa que eu sempre recomendo para o pessoal da consultoria: se concentra com o músculo que você está treinando, que você vai ter mais resultado, tá? Mudei de ideia sobre isso. Se você me acompanha no passado, sabia que eu era contra. Agora eu sou bastante a favor. Olha só, a gente evolui pra caramba com o tempo, né? Vamos lá? Então é isso, tá? Eu acho que foi isso, os pontos desse vídeo. Execução correta dos exercícios, volume adequado, escolhas inteligentes de variações, sobrecarga progressiva, dieta, descanso, recuperação e conexão mente-músculo. Essas foram as dicas de hoje, eu espero que você tenha gostado. Link tá tudo aqui embaixo, consultoria, cursos, tá tudo aqui na descrição, dá uma olhada que vai valer super a pena, ok? Vejo vocês na próxima, um big beijo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Tchau, tchau.